Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Elevada Matemática. Eu sou o professor Domingos e nessa aula nós vamos aprender um pouco sobre equação do segundo grau. Vamos então? Vamos lá, equação do segundo grau, eu vou ficar aqui. Então nós temos o seguinte, chamamos de equação do segundo grau a toda equação que pode ser reduzida à forma ax elevado ao quadrado mais bx mais c igual a zero, em que a, b e c são números reais chamados de coeficientes da equação e a diferente de zero, tá? O que ele está falando, que está sendo indicado aqui, é que justamente toda a equação do segundo grau ela terá essa característica aqui, ó. A vezes x elevado ao quadrado mais bx mais c igual a zero, né? Então o ar tem que ser diferente de zero, porque se o ar for igual a zero, pessoal, o que acontece com a equação? Nós vamos perder a equação do segundo grau, tá? Porque zero vezes x elevado ao quadrado vai dar zero, né? Se isso ocorrer, ficamos apenas com uma equação do primeiro grau. Então, para que isso não ocorra, então tem essa condicionante aí, né? Que o valor de A não pode ser igual a zero, beleza? Então, é isso. Temos dois modelos, vamos colocar assim, de equações. A equação que é completa, tá? Que tem essa formação aqui, como você está observando, tá? A vezes x elevado ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Essa é a equação do segundo grau completa, né? E temos outros dois tipos de equação, né? Subtipos, que está relacionado à equação incompleta, ou seja, equação do segundo grau incompleta, né? Está nesse lado aqui, como você está observando, a vezes x elevado ao quadrado mais c igual a zero, né? Ou então a vezes x elevado ao quadrado mais bx igual a zero. Esses são os dois tipos, né? De equação do segundo grau incompleta. Agora desse outro lado aqui nós temos a equação do segundo grau completa. Perfeito? Vamos adiante. Nós temos agora aqui, ó, duas propostas para que nós possamos desenvolver. Primeiro, reconhecer as equações do segundo grau, e a segunda proposta é identificar os coeficientes de uma equação do segundo grau. Então, para isso, vamos fazer o seguinte. Olha, nós temos aqui, ó, no item A, tá assim, ó, 2x mais 8. Essa equação aqui, ela não é do segundo grau. Como que eu sei disso? Por conta do expoente. O expoente que eu tenho aqui, ó, né, é 1. Então, o 1 ele é diferente de 2. Então, essa equação aqui, ela não é. Depois, vamos analisar então o item B. Lembrando que eu estou fazendo isso aqui, tá, pessoal? Estou fazendo esta parte aqui, tá? Isso aqui de cima é depois que nós vamos fazer. O item B, nós temos aqui, ó, 3 vezes x elevado ao quadrado mais 6x igual a zero. Beleza, então eu tenho uma estrutura de equação do segundo grau. Por quê? Por conta do expoente. Então esse daqui, ó, ok, é uma equação do segundo grau. O item C, menos x elevado ao quadrado menos 16, né? Perdão, mais 16. Mais 16 igual a zero. Também nós temos uma equação do segundo grau. Por quê? Por conta do expoente. Perfeito? É o expoente que vai determinar se ela é do segundo grau ou não. Depois, o item D, nós temos x elevado ao cubo mais 3 vezes x elevado ao quadrado mais 1x mais 9 igual a zero. Essa equação ela não é do segundo grau, ela é do terceiro grau. Por quê? O monômio aqui é que vai indicar. Essa equação é do terceiro grau. Então, essa
essa equação não é uma equação do segundo grau. Então nós temos aqui apenas as letras, né? Os itens A, B, né? O item B, o item C e o item D, que são justamente as equações do segundo grau. Perfeito? Beleza? Ok. Então vamos agora então para o nosso próximo item, que é justamente identificar os coeficientes, tá? Então, identificando, nós vamos identificar agora os coeficientes de cada equação. Olha só, nós temos aqui, ó, vou escrever aqui, ó, A. Nós temos 3 vezes x elevado ao quadrado mais 6x igual a 0. Então, o item A, né, coeficiente A, é o 3, o coeficiente B é o 6 e o coeficiente C é o 0. Como assim, professor? Por que o senhor está fazendo? Quais são os coeficientes? Lembra que a equação, nós temos duas estruturas. A equação do segundo grau, que é completa, que é a que eu estou acabando de escrever aqui, certo? E nós temos as outras equações que não são completas, né? Que é justamente, nós temos o A vezes x elevado ao quadrado mais c, que é igual a 0, e a outra equação do segundo grau também, né, que ela não é completa. São esses tipos aqui que nós temos, tá? Incompleta, equação do segundo grau incompleta, e temos a completa, tá? São essas equações que nós temos. Beleza? Então, sempre os coeficientes são os números que estão acompanhando a incógnita, tá? Ou aquele que não tiver é o termo independente. Beleza? Então, vimos aí do item A. Do item C, perdão, do item B, o que nós temos aqui, ó? Menos x elevado ao quadrado mais 16 igual a 0. Então, o coeficiente A, quanto que é? Menos 1. O coeficiente B é quanto? 0. E o coeficiente C é o 16. Beleza? Vamos lá, então. E o último item, né? Que é o item C. Tá faltando fazer aqui, né? O item C, nós temos 2 vezes x elevado ao quadrado menos 3x mais 1 igual a 0. Logo, o coeficiente A é o 2, o coeficiente B é o menos 3 e o coeficiente C é o mais 1. Ok? Beleza? Vamos então adiante? Ok, fizemos isso, fizemos os dois itens, cumprimos os dois itens, vamos adiante. Agora, nós vamos determinar as raízes. Pessoal, para determinar as raízes é necessário que tenhamos consciência, né? Temos consciência não. Consciência, né, de 3 itens aqui. Ó. Primeiro é o discriminante. Discriminante é também conhecido como delta. Discriminante. Não é discriminando os outros não, tá? É discriminante. Discriminante, ou também chamado de delta, discriminante ou delta, tá? É sempre conhecido por essas duas palavrinhas. Depois, esses dois itens aqui, pessoal, são justamente as nossas raízes. Como assim, professor? Raízes? Toda equação do segundo grau, ela tem duas raízes. Elas podem ser reais ou podem ser complexas. Como assim, professor? O complexo já é um outro conjunto que normalmente é estudado no ensino médio, tá? Então, mais adiante eu vou dar mais informações sobre isso. Então, toda equação do segundo grau, ela tem duas raízes, que elas podem fazer parte do conjunto de números reais ou do conjunto dos complexos, tá? Sempre vai ser assim.
Ah, professor, então o senhor está querendo dizer que quando a equação do segundo grau tem duas raízes? Sim. E quando a equação do primeiro grau tem uma raiz? Isso aí, beleza? Então, para constituir aí a equação encontrar uma das raízes, né, a primeira raiz, ela vai ser sempre assim, ó, o menos, que é da fórmula B. Que é o B, professor? Ele está relacionado com os coeficientes, tá vendo? Ó, o B aqui, ó, menos B mais raiz quadrada do delta, que nós vamos descobrir que é o delta. É B elevado ao quadrado, né, que é o delta. É B elevado ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, tá? Então, esse é o delta, ou discriminante. Nós vamos precisar dele para calcular as respectivas raízes. Então, voltando aqui, ó, menos B mais raiz quadrada do delta dividido por 2 vezes A. E a outra raiz, a segunda raiz, ela é obtida através do que? Menos, que é da fórmula, tá? Menos B mais, perdão, mais não é menos. Menos a raiz quadrada do delta dividido por 2 vezes A. Então, essas são as fórmulas que são necessárias e imprescindíveis para o cálculo das raízes. Beleza? Vamos então avançar? Vamos avançar então. Deixa eu terminar aqui, apagar. Vai ficar uma poluição visual. Move on. Aqui, ó, vamos adiante. Então, olha só. Mas antes disso, é preciso a gente ter mais algumas informações para fechar o pacote completo. Como é que vai funcionar? Olha só. Aqui, ó, vamos ter que relacionar o discriminante. Que é o discriminante? É o delta, né? Também com esse símbolozinho aqui, ó, do delta. Ele é o discriminante. E as raízes de uma equação do segundo grau. Por quê? Com essas informações, nós vamos ter, fazendo essa análise, né? Fazendo esse relacionamento, essa relação entre o discriminante e as raízes, nós vamos encontrar 3 casos. Qual o primeiro caso? É quando o discriminante ele é positivo, ou seja, o delta é maior que zero. O que ocorre com isso? A equação, essa equação que nós temos, né? A equação ela vai ter 2 raízes reais e distintas, ou diferentes. Distintas ou diferentes é a mesma coisa. Então eu coloquei até um exemplo aqui, daqui a pouco eu vou fazer com vocês, para que fique consolidado, né? Essa verificação, esse conteúdo, tá? Depois nós temos um segundo caso, que é quando o discriminante ele é nulo, ou seja, o delta é igual a zero. O que acontece quando o delta é igual a zero? A equação ela tem 2 raízes reais e iguais, tá? Elas vão ser iguais. E o terceiro e último caso, quando o discriminante é negativo, ou seja, o delta é menor que zero. A equação ela não tem raízes reais. Lembra do caso que eu falei dos complexos? É isso que vai ocorrer. Nós não vamos ter raízes reais. Como assim, professor? Reais? É porque não vão fazer parte dos 4 conjuntos. Ó, o conjunto dos reais, ele compõe os 4 conjuntos. Você ainda lembra? Conjunto dos números naturais, tá? Conjunto dos números naturais. Quais são os números naturais, professor? 0, 1, 2, 3, 4, 5, né? E assim continua infinitamente. Números inteiros. Números inteiros, professor? Que números são esses? São os números que são positivos e negativos. Lembra? Menos 1, menos 3, menos 2, menos 1000. Os números positivos, né? 1, 2, 3, 4, 5, infinitamente. E também com a inclusão do zero, tá? Números racionais. Quais são os números racionais? São aqueles números que podem ser formados por frações, né? Por dízimas não periódicas, ou seja, 0,6666, né? É um número racional. Meio é um número racional. Menos 8 terços também é um número racional, tá? Então, esses são números racionais. Números irracionais são aquelas raízes que não têm dízima, são aquelas raízes não exatas. Por exemplo, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 2, tá? Raiz quadrada de 5. Esses números fazem parte do conjunto dos números irracionais. Então, quando se diz que
uma equação, nesse caso aqui, ó, nesse caso específico, o terceiro caso, quando o discriminante ele é menor que zero, não vai existir raízes reais. Isso quer dizer o quê? Que não vai existir nenhum número que vai atender essa condição das raízes, porque nenhum número vai pertencer ao conjunto de números naturais, números inteiros, números racionais e números irracionais, tá? Vai pertencer ao conjunto dos números complexos, que é outra história aí. Daqui a pouco eu vou dar mais uma explicação o que vem a ser um número complexo. Mas não se preocupe que isso não é conteúdo de nono ano. Esse a equação do segundo grau, ela é dada no caso no nono ano, tá bom? Aqui foi só uma elucidação para a gente relembrar alguns conjuntos aí, caso a gente tenha esquecido. Vamos então nas verificações, né, de cada uma dessas raízes, ou seja, do primeiro caso, do segundo e do terceiro caso, tá? Ó, primeiro caso, segundo e terceiro. Vamos lá. Então, olha só, já coloquei aqui separado essa situação aqui, ó, quando o discriminante ele é maior que zero. O que ocorre? A equação tem duas raízes reais e distintas. Vamos então na execução? Vamos lá. Então, a primeira coisa, pessoal, que eu costumo fazer é escrever a equação. Então, eu tenho x... Eu vou mudar essa cor para ficar mais destacado. Não sei se esse azul vai ficar melhor. Acho que vai ficar. X elevado ao quadrado mais 4 vezes x menos 21 igual a zero. Então, olha só. Eu primeiro costumo separar os coeficientes, tá? Que é um coeficiente. O coeficiente A é 1. O coeficiente B é quanto? 4. O coeficiente C é menos 21. Esse 4 aqui tá meio estranho, né? Deixa eu dar uma melhorada aqui para você não ficar confuso e ficar achando que é um 9. Não é 9, tá? É 4. Vamos lá. Depois que nós fizemos isso, né, que eu coloquei aí os coeficientes, eu vou escrever aqui o delta. O que é o delta? Ó, o delta é escrever assim, ó, o delta só lembra na fórmula. Delta é igual a b elevado ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tá? Então, quem é o b aqui nessa história? O 4. Então, vai ficar 4 elevado ao quadrado menos, que é da fórmula, o 4, né? 4 vezes o valor de A, que é 1, vezes o valor de C, que é menos 21, tá? Então, vamos lá. 4 elevado ao quadrado é igual a 16. 4 vezes 4 dá 16. Ó, nós temos aqui, ó, multiplicação de números com sinais iguais. O resultado vai ficar positivo. Então, eu já sei que vai ficar mais aqui. Depois, eu efetuo o produto, né? 21 vezes 4. 21 vezes 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Vai dar 84. 84 mais 16, né? Somando, nós vamos ter um total. 4 mais 6, 10 vai 1. 8 mais 1, 9, com mais 1, 10. Então, o nosso discriminante, ou delta, né, será igual a 100. Isso quer dizer o quê? Né? Que como nós vimos aqui, ó, que o delta, ou seja, que o 100, ele é maior que zero. Isso, de acordo com essa informação, relacionando, né, com as raízes, o delta com as raízes, com o delta é maior que zero, diz que a equação terá duas raízes reais e distintas. Vamos ver se isso é verdade? Vamos então agora ao cálculo das raízes. Então vamos lá. x1. O x1, ele será sempre obtido através, né? Deixa eu apagar aqui esse produto. Apagar aqui esse produto para não atrapalhar o nosso raciocínio. Então, olha só. A primeira raiz, nós podemos escrever assim, ó. Primeira raiz é o quê? Deixa eu apagar aqui. Vou escrever logo direto. Nossa primeira raiz vai ser o menos, que é da fórmula, tá? O b, que é positivo, mais 4, né? Mais a raiz quadrada
a raiz quadrada do delta dividido por 2 vezes A. Quanto que é o valor de A? 1. Então, a nossa primeira raiz, x1, vai ser igual. Ó, eliminando, né, essa questão aqui desse parênteses, o que vai acontecer? Um sinal negativo. Sinal negativo antecedendo o parênteses vai mudar o sinal, né, do número que está escrito aqui internamente. Então, se está mais 4, vai ficar menos 4, tá bom? Deixa eu só apagar aqui. Então, se estava mais 4, vai ficar menos 4. Menos 4, certo? Ó, qual a raiz quadrada de 100? Qual que é a raiz quadrada de 100? É 10, isso aí. 10. Então, 10. E agora, 12 vezes 1, 2. Dando continuidade, nós vamos ficar com o x1, vai ser igual, ó, menos 4 mais 10 vai ser igual a mais 6. Então, 6 dividido por 2 vai ser igual a 3. Então, a nossa primeira raiz, ou seja, o x1 é igual a 3. Essa é a nossa primeira raiz. A segunda raiz, x2, nós vamos escrever da seguinte maneira. Deixa eu colocar aqui um pouco mais. Ficar assim. Menos, que é da fórmula, mais 4. Aqui, deixa eu só me ajeitar aqui. Menos raiz quadrada de 100. E aqui 2 vezes o valor de A, que é 1. Isso vai originar que a segunda raiz vai ser igual aqui, ó, menos 4 menos 10 dividido por quanto? Por 2. Então, nós vamos encontrar o quê? Que x2 vai ser igual menos 4 menos 10 vai ser igual a menos 14. Menos 14 dividido por 2. Logo, a nossa segunda raiz vai ser igual a menos 7. Ora, o que quer dizer isso? Essas duas raízes, quando nós substituímos no lugar do x, não vou substituir aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Quando nós substituímos essas raízes aqui no lugar do x, faz com que essa equação, o resultado dela seja igual a zero. Então, observe que realmente, quando o delta, ou seja, né? Quando o delta é maior que zero, tá vendo? Delta é maior que zero, nós vamos ter duas raízes, tá? Duas raízes reais e distintas. Realmente, 3 é diferente de menos 7. Beleza? Vamos então na nossa próxima. Nossa próxima aqui. A próxima, aqui não vai ter espaço, né? Deixa eu só escrever então aqui, ó. Eu vou transferir esse negócio aqui para cá para baixo. Vou fazer aqui rapidinho. Vou escrever. Onde é que ficou? Eita, foi para baixo. Não sei como é que foi. Estava aqui em cima. Então eu vou fazer aqui e vou apagar essa parte. Por quê? Para não comprometer o nosso exercício. Tá? Vou apagar essa parte aqui. Não se preocupe que ela está preservada aqui embaixo. Beleza? Então, ó. Bom, ó, tá vendo? Tá aqui, ó. Essas raízes. Nossa primeira raiz e a segunda raiz. Vamos então agora para o nosso segundo caso. O segundo caso aqui diz o seguinte: quando o discriminante ele é nulo, ou seja, igual a zero. Vamos lá, vamos fazer então. Vai ficar assim. Nós temos aqui, ó, x elevado ao quadrado mais 8x mais 16 igual a zero. Então vai ficar assim, ó. Sempre eu escrevo os coeficientes. Quem é o coeficiente A? 1. Coeficiente B é
8. Coeficiente C é o 16. Então, o delta, que é a primeira coisa a ser feita, é o que? B, ou seja, 8 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, vezes o valor de C, que é 16. Então, nós vamos encontrar aqui, ó, que o delta, 8 vezes 8 é igual a 64, menos, ó, 16 vezes 4 vai dar 6 vezes 4, 24, vão 2. 4 com mais 2, 4 com mais 2, 6. Então, nós vamos encontrar 64. Opa! 64. 64 menos 64 é igual a 0. Opa, que legal, ó. Tá ficando interessante aqui, ó. Disse que o valor do delta é igual a 0. Vamos ver se o que acontece quando o delta é igual a 0. Diz que tem duas raízes reais iguais. Vamos ver se isso é verdade. Então, vamos calcular a primeira raiz. Nossa primeira raiz, assim, ó. x1 vai ser igual a menos que é da fórmula, tá? Menos que é da fórmula. Professor, eu vou ter que decorar? Não precisa decorar. Se você, à medida que você for fazendo, isso já vai ficando internalizado na tua mente. Então, não precisa decorar. Tem que fazer. Menos que é da fórmula, mais o valor de B, que é positivo, 8, né? Mais a raiz quadrada de 0, né? Dividido por 2 vezes o valor de A. Então, olha só. Aqui nós vamos encontrar o seguinte, que x1, né? Resolvendo aqui, tirando o mais 8 do parênteses, o que vai acontecer? Vai ficar com sinal negativo, né? Então, vai ficar menos 8. Menos 8 dividido por 2, porque 2 vezes 1 vai dar 2, né? 2 vezes 1 vai dar 2. Então, nós vamos encontrar como resposta da primeira raiz, x1 vai ser igual a quanto? A menos 4. Professor, e o zero? Raiz quadrada de zero? Raiz quadrada de zero é zero, né? Então, não vai influenciar nada. Vamos calcular, então, nossa segunda raiz. Vamos escrever aqui o menos, que é da fórmula. O valor de B, que é positivo, que é o mais 8. Menos a raiz quadrada de zero, né? Dividido por 2 vezes o valor de A, que é 1. Logo, nós vamos encontrar que a nossa segunda raiz vai ser igual a menos 8 dividido por 2, logo o valor de x2 também será igual a menos 4. Ah, realmente, isso aqui, ó, quando o delta é igual a 0, realmente nós vamos ter duas raízes reais iguais, beleza? Realmente é verdadeira essa afirmação. Vamos à nossa próxima? O terceiro e último caso, né? Ele diz o seguinte, que o discriminante é negativo, o delta, né? O delta é menor que zero. O que vai ocorrer? A equação, no caso a equação do segundo grau, ela não tem raízes reais. Vamos fazer? Vamos lá? Olha só. Então, nós temos aqui, ó. Vou repetir aqui, escrever, ó. A equação 3 vezes x elevado ao quadrado menos 2x mais 1 igual a 0. Vamos escrever aqui os coeficientes. Quem é o coeficiente A? 3. O coeficiente B? Menos 2. E o coeficiente C? Mais 1. Ou só 1 também. Não vai alterar nada. Vamos calcular o delta? Vamos lá. O delta é composto o quê? B elevado ao quadrado, ó, o B é menos 2, né? B elevado ao quadrado, menos, que é da fórmula, o 4, que também é da fórmula, vezes o valor de A, que é 3, vezes o valor de C, que é quanto? 1. Então, vamos lá. Então, vamos ficar, menos 2 elevado ao quadrado é igual a 4 positivo, menos, que é da fórmula, 4 vezes 3 vai dar menos 12. 12 vezes 1 vai dar menos 12. Logo, o delta será igual a menos 8. Menos 8. Peraí, professor. Menos 8 ele é menor que zero. É isso aí. Vamos ver se realmente essa afirmação, né, foi colocada aqui, ó, se isso é verdadeiro. A equação tem duas raízes reais. Não tem raízes reais. Vamos lá. Então, vamos descobrir logo a nossa primeira raiz. x1. x1, vamos lá, vamos escrever aqui, ó, é menos, que é da fórmula, o valor de B, que é menos 2, mais
a raiz quadrada de menos 8, dividido por 2 vezes o valor de A. Vamos lá então. Olha só. x1 vai ser igual. Vamos eliminar aqui esse parênteses, né? Como nós temos um sinal negativo antecedendo o parêntese, ele vai influenciar no sinal interno aqui do 2, certo? Então, se nós tínhamos menos 2 aqui, quando escrevermos fora do parênteses, vai ficar mais 2, certo? Então, vai ser assim, ó. Vai ficar mais 2, mais... Peraí, olha só. Raiz quadrada de menos 8? Existe raiz quadrada de número negativo? Não existe. Por quê? Ó, vou fazer aqui, ó, para você. A raiz quadrada de menos... Vamos colocar um número exato? Seria... Vamos lá, vamos tentar calcular... Peraí, deixa eu explicar melhor aqui para você. Vou escrever aqui embaixo. A raiz quadrada de 4, né? Quando se trata de equação, nós temos dois valores, você concorda? Que é mais 2 e a outra raiz é menos 2. Por que isso? Porque a raiz quadrada de um número é sempre o produto de fatores iguais. Mais 2 vezes mais 2 vai ser igual a 4, que é o radicando, né? E se eu multiplicar menos 2 vezes menos 2, vai dar também mais 4, que é o próprio radicando. Contudo, se for uma raiz negativa, o que acontece quando a raiz é negativa? Por exemplo, se fosse menos raiz quadrada de menos 4. Só teríamos essa solução se fosse o seguinte, mais 2 vezes menos 2. Ou então, né, menos 2 vezes mais 2. Só que o que ocorre? De acordo com a definição de raiz quadrada, é o produto, ou seja, a multiplicação de fatores iguais. Aqui nós não temos fatores iguais. Menos 2 é diferente de mais 2. Então é por isso que não vai existir raiz quadrada de um número negativo. Por isso que não vai pertencer ao conjunto dos números reais. Vai pertencer ao conjunto dos números complexos, que isso aí é uma outra história, tá? Então é por isso que quando o delta é menor que 0, vai ocasionar o quê? Que nós vamos encontrar uma raiz negativa. E não, aliás, vai originar uma raiz quadrada negativa. E não existe raiz quadrada negativa no conjunto dos números reais, mas existe no conjunto dos números complexos. Como no nono ano nós estudamos até o conjunto dos números reais, por isso que não existe raiz quadrada real. Não é que não existe raiz. Existe raiz, mas só que ela não é real, ela é complexa, tá bom? Por esse motivo. Então, para você não chegar no ensino médio, não, o professor me falou que não tem raiz. Não tem raiz real, mas complexa tem, tá bom? Então é isso. Deixa eu apagar essa parte aqui, que é título de conhecimento, né? E o que nós vamos escrever? Professor, então o que nós escrevemos então? Que essa raiz, ela não pertence, ó, não pertence ao conjunto dos números reais. É isso que nós vamos escrever, tá? A segunda raiz, vamos ver o que acontece. Vai ficar menos 2, né? Menos, esqueci. Menos a raiz quadrada do menos 8, dividido por 2 vezes 3. Logo, a nossa segunda raiz seria 2 menos a raiz quadrada de menos 8, dividido por 6. Só que como não existe raiz quadrada negativa no conjunto dos números reais, nós vamos escrever assim, que essa raiz não pertence ao conjunto dos números reais, tá bom? Beleza? Vamos avante? Vamos avante aí, que já está quase acabando. Vamos lá. O nosso próximo tópico aqui é tratar da questão de problemas, bom, envolvendo problemas. Nós vamos resolver uma equação, nós vamos resolver os problemas utilizando equação do segundo grau, beleza? Vamos lá então, vamos à leitura. Olha só,
diz o seguinte: a diferença, né? Resolva problemas utilizando equações de segundo grau. Então, o problema diz o seguinte, ó: a diferença entre a terça parte do quadrado de um número e o próprio número é 60. Qual é o triplo desse número? Então, vamos lá. Por parte, ó. A diferença. Então, quando fala diferença, ó, menos. A diferença entre o quadrado de um número, certo? A diferença é a terça parte do quadrado, estava esquecendo. A terça parte, ou seja, a terça parte é isso, tá? A terça parte de um número, a terça parte do quadrado de um número e o próprio número é igual a 60. Ou seja, quando ele falou diferença, é subtração. Então, ele, ó, voltando aqui para você entender. A diferença, então, a diferença entre a terça parte, né? A terça parte, ou seja, a terça parte do quadrado de um número é igual a 60. O triplo desse número é... Calma aí, professor. Isso vira uma equação? Sim, vai virar uma equação. Então, dando continuidade, olha como é que ela vai ficar. Eu posso reescrever assim, ó, com x elevado ao quadrado, só para preservar a equação, tá? Menos x igual a 60. Eu posso fazer o MMC, vou fazer um MMC aqui dinâmico, que eu sei que o MMC vai ser 3, tá? Vou multiplicar o 3 vezes x elevado ao quadrado, dividido por 3, vai ficar o próprio x elevado ao quadrado, né? Se eu multiplicar, como assim, professor? Calma aí, ó. Elevado ao quadrado, x elevado ao quadrado, dividido por 3. Estou multiplicando por 3, né? Ó, 3 vezes x elevado ao quadrado vai ficar quanto? 3x elevado ao quadrado. Quando eu divido por 2, quando eu divido por 3, eles vão se anular, vão se cancelar, né? E vai ficar x elevado ao quadrado. Por isso que ficou assim, tá bom? Vamos lá. Menos, agora o 3 vezes menos x, menos 3x, igual 3 vezes 60, 180. Vamos organizar na forma de uma equação? Então vai ficar assim, ó: x elevado ao quadrado menos 3x menos 180 é igual a 0. Opa, temos uma equação de segundo grau. Calcular, descobrir as raízes, né? Que é justamente os valores possíveis, né? Para que possamos multiplicar por 3. Nós vamos ter que encontrar as raízes, né? Então, vamos lá. Aqui o delta. O coeficiente A é quanto? 1. O coeficiente B é quanto? Menos 3. E o coeficiente C é quanto? Menos 180. Vamos lá. Calculando o delta, nós vamos encontrar que é o valor de B, que é 3, né? Menos 3 elevado ao quadrado, menos 4, vezes o valor de A, que é 1, vezes o valor de C, que é menos 180. Perfeito? Vamos lá. Então, nós temos que o delta vai ser igual 3 elevado ao quadrado é igual a 9. Beleza. Aqui, ó, nós vamos multiplicar, mas nós já estamos verificando que os sinais nessa multiplicação, eles são iguais. Então, o resultado vai ser positivo. Até aí tudo bem. Agora, vamos multiplicar esses 180 vezes 4. 180 vezes 4, o que vai acontecer? 4 vezes 0 vai dar 0. 4 vezes 8 vai dar 32, vão 3. 4 vezes 1, 4, com mais 3, 7. Então, encontramos 720. Adicionando esse 720 a 9, vai dar 729. Beleza? Vamos apagar aqui essa parte, que nós vamos precisar. Vamos agora calcular as raízes, né? Vou colocar cá. Vamos calcular as raízes. Não, deixa aqui.
Vamos calcular as raízes. Deixa assim que fica as raízes. Então, a nossa primeira raiz, ela diz o seguinte, né? Ela é assim, né? Menos, que é da fórmula. Qual o valor de b? Menos 3. Mais a raiz quadrada do delta. Quanto que é a raiz quadrada? A raiz quadrada de 729. Ih, professor. 729. 729, ela é 27. Será que é 27? Ó, 27 vezes 27, né? 7 vezes 7, 49. Vão 4. 7 vezes 2, 14. 14 com mais 4, 18. Depois, nós vamos multiplicar 2 vezes 7, 14. Vai 1. 2 vezes 2, 4. Com mais 1, 5. Então, somando aqui, ó, 9. 8 mais 4 vai dar 12. Vai 1. 5 mais 2, 7. Opa, que legal. É 27, né? Então, até aqui, ó. A raiz quadrada, né? Vou fazer aqui, ó. Raiz quadrada de 729 é igual a 27. Tá bom? Então, deixa eu apagar. E aí, vamos continuar. 2 vezes o valor de A. Quanto que é o valor de A? É 1. Então, a nossa primeira raiz vai ser igual. Como nós temos aqui um sinal negativo, que está antecedendo o parênteses, ele vai influenciar. Então, logo, isso vai fazer com que esse sinal do menos 3 vai ficar mais 3. Mais 3. Opa. Vai ficar 3 positivo, né? Não precisa nem escrever. 3 mais 27 dividido por 2. Por quê? 2 vezes 1 vai dar 2. E aqui, dando continuidade, nós vamos encontrar aqui a raiz de x1. 3 mais 27 vai dar 30. Dividido por 2. Logo, nossa primeira raiz vai ser igual a 15. Essa é a nossa primeira raiz. Vamos encontrar a segunda raiz? A segunda raiz nós vamos utilizar o mesmo procedimento, né? Então vai ficar menos, aqui menos 3, porque o b é negativo, menos a raiz quadrada de 729, né? Dividido por 2 vezes o valor de A. Então, a nossa segunda raiz, nós vamos encontrar aqui, ó, 3, porque nós já vimos anteriormente, né? Quando nós temos um sinal negativo antecedendo o parênteses, chaves ou colchete, vai alterar o sinal, né? Como era menos, vai ficar mais. Então, menos aqui é qual o valor? Aqui, 27. Isso aí, 27. Dividido por 2. 27. Deixa eu apagar aqui, para ter mais espaço. 3 menos 27, logo o valor de x, 2, né, vai ser igual a menos 24. Menos 24. Não é isso? Menos 24 dividido por 2. Logo, essa segunda raiz vai ser igual a quanto? Menos 12. Então, nós temos dois valores, tá? Nós temos que o valor de x, tá vendo? Essas aqui são as raízes, tá? Esta e essa aqui. Então, o problema diz o seguinte, o triplo desse número. Que número? Justamente o 15 ou o menos 12, certo? Vai ter esses dois números. Esses são os dois números. Mas ele está querendo saber qual é o triplo. Então, nós vamos multiplicar por 3. Logo, nós vamos ter duas respostas. 15 vezes 3 vai ser igual a 45. E menos 12 vezes 3 vai dar menos 36. Essas são as nossas respostas, tá? Respostas 45 ou menos 36. Beleza? Ou seja, nós utilizamos a equação de segundo grau para resolver um problema. Vamos adiante? Vamos adiante, então. O nosso último, ainda temos mais um probleminha. Esse problema aqui é interessante. Achei legal esse probleminha aqui. Acompanha comigo aí. Olha só. Deixa eu só fazer um pequeno ajuste aqui, ó. Né? Peraí. Pronto, ficou legal. É o seguinte.
Vamos prestar atenção aqui, ó. Ó, diz o seguinte, ó. Uma folha quadrada de cartolina tem X centímetros de lado. Recorta-se dessa folha um retângulo que tem X centímetros de comprimento e 15 centímetros de largura. A parte que restou da folha é um retângulo de área 1.750 centímetros quadrados. Qual é a área da folha da cartolina? Ih, professor, lá vem com o negócio de geometria. Não, calma, muita hora nessa calma. Olha só como é que vai funcionar. Seguinte, eu vou fazer o seguinte. Vamos construir primeiro a figura? Eu acho que quando nós construímos a figura, fica mais fácil da gente compreender. Então nós temos aqui, ó. Temos vou construir aqui um quadrado, tá? Certo? Vamos construir aqui um quadrado. Acompanha comigo o raciocínio. Então temos aqui um quadrado que ele disse o quê? Que tem o lado. Quanto que é o lado? Me ajuda aí. E X centímetros de lado. Beleza? É isso aí. Opa, acabei apagando aqui a reta. Vamos lá. Vou aqui de novo. Tá. Ele disse que esse quadrado ele tem as seguintes medidas, ó. Ele disse que isso aqui, ó, é X centímetros. Eu vou dispensar os centímetros para não ficar muitas letras assim. Talvez você pode até se enrolar, cometer equívocos, né? E esse outro lado aqui também é X centímetros, beleza? Ele diz o seguinte, que o que ocorreu? Recorta-se, né, dessa folha, um retângulo. Então eu vou pegar esse, e eu vou copiar, tá? Opa, cadê outra figura agora? Onde é que tá a minha outra figura? Essa que tá aqui, tá? Só que eu copiei só um lado. Vou deixar assim mesmo. Vou fazer outra figura, tá bom? Então diz que essa é a minha figura aqui. Opa, mas ela tá em azul, muito nessa calma. Então sem pressa aqui, ó, figura, tá? Vou transferir para cá a mesma figura, tá bom? Deixa eu apagar. Espera aí, um minutinho. Opa. Ah, tá, foi. Beleza. Deu uma... Pera aí. Vamos lá, aqui. Pronto. Deu uma congelada aqui no programa. Vamos lá. Então, olha só. Fala que aqui é X, né? Esse lado aqui é X também. Aqui também está falando que é X. Só que o que aconteceu? Ele disse, né? O enunciado diz que houve um recorte, né? Deixa eu só dar uma descida aqui. Que diz que houve um recorte, tá vendo? Corta-se, tá dizendo aqui, ó. Recorta-se dessa folha um retângulo que tem X centímetros de comprimento, e 15 de largura. O que aconteceu? Aconteceu isso aqui, ó. Pegou aqui e fez isso. Hã? Como assim, professor? Calma, que você vai entender. Muita hora nessa calma. Muita calma nessa hora. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, o que vai acontecer? Eu vou fazer isso aqui, ó. Essa parte aqui, ó, é justamente dos 15 centímetros, tá? Ele diz que recorta-se. Então, essa parte aqui, ó, eu vou até pegar a coisa e fazer assim, ó, tá vendo? O que ele fez? Ele pegou e recortou. Entendeu? Então, essa parte aqui foi retirada. Essa parte aqui, retirada. Retira-se.
retirada. Sobrou qual parte? Apenas essa. E é essa parte aqui que ele fala que tem 1750 centímetros quadrados. Beleza? Deu para entender? Então, vamos lá. Eu vou pegar essa figura e vou fazer o seguinte. Olha só. Se ele disse que aqui, ó. Vou pegar aqui. Ele disse que aqui não tem 15 centímetros. 15 centímetros. Quanto que eu tenho daqui, ó, desse ponto para cá? Daqui até aqui. Quanto que eu tenho? Isso. Alguém já respondeu aí. Nós temos x essa parte aqui, essa partezinha aqui, ó. Nós temos x menos 15. Professor, por que não é 15 menos x? Porque quem é o maior nessa história aqui, nessa jogada aqui, quem é maior é o x. Então é x menos esse pedacinho que está descontado, sobra o que? X menos 15, tá bom? X menos 15, tá? É como se você tivesse, pessoal, deixa eu fazer aqui uma outra cor aqui, ó. Imagina que eu tenho isso aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Esse aqui eu comprei. Tem esse pedacinho aqui. Eu digo para vocês, né, que esse total, só um exemplo, tá? Que daqui, tá vendo? Esse total que nós temos é 5. E esse pedacinho aqui, ó, é 1. Eu te pergunto, quanto que eu tenho aqui? Quanto que eu tenho aqui nessa parte? 4, né? O que que você fez? 5 menos 1, 4. Você pegou o maior e subtraiu do menor, não é isso? Foi isso que eu fiz aqui, ó. Pegou o maior e subtraiu do menor. Pegou o maior, subtraiu do menor, vai dar esse resultado. A mesma coisa aqui. Tá bom? Então vamos adiante. O vídeo já está ficando muito longo. Olha lá, vamos lá. Então, o que nós vamos aproveitar é esse retângulo que tem essa medida aqui, ó. Certo? Retângulo que tem essa medida. Então vai fazer assim, ó. Aqui eu tenho o x. Essa medida aqui eu tenho x menos 15. Ora, e essa área aqui é 1750 centímetros quadrados. Aqui dá para fazer utilizando a equação. Por quê? Porque para calcular a área do retângulo, como se calcula a área do retângulo, pessoal? Como se calcula? É a base vezes a altura, não é isso? Nós temos aqui a base que é x e a altura que é x menos 15. Então nós vamos fazer isso, certo? Então vamos calcular, né? Nós vamos escrever na fórmula da expressão, né? Então vai ficar deixa eu ver, x vezes x menos 15, que é igual a área que é de 1750, beleza? Então, x vezes x, x elevado ao quadrado. X vezes menos 15, menos 15x, igual a 1750. Então, reescrevendo, nós vamos ficar com x elevado ao quadrado menos 15x menos 1750. Caímos numa equação, né? Uma equação. Equação do segundo grau. Calculando os lados, né? O coeficiente A é igual a 1. Coeficiente B é igual a menos 15. Coeficiente C, menos 1750. Calculando o delta, nós vamos encontrar menos 15 elevado ao quadrado menos 4 vezes A. Opa, deixa eu voltar aqui. 4 vezes A, que é 1, né? Vezes o valor de C, que é menos 1750. 1750. Olha, 15 vezes 15, vou fazer aqui ao lado. 15 vezes 15. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 1, 5, mais 2, 7. 1 vezes 5 é 5, 1 vezes 1 é 1. Então, vamos encontrar aqui 5, 7 mais 5 dá 12, vai 1.
temos 225. Ó, esses sinais aqui são iguais, já sei que o resultado vai ser positivo, então já verifico aí, vai ficar positivo. Então eu só preciso multiplicar 1750 vezes 4. 4 vezes 0 é 0. 4 vezes 5, 20, vão 2. 20, vão 2. 4 vezes 7 vai dar 28, com mais 2, 30, vão 3. 4 vezes 1, 4, com mais 3, 7. Então nós vamos ficar com 7.000. Agora, o delta vai ser igual ao que? 7.200. 7.225, né? Vamos calcular as raízes? Vamos lá. Calculando as raízes. E aqui já calculando as raízes, eu vou ter que vir para cá para o lado. Calculando as raízes, vai ficar assim. Logo, a primeira raiz, x1, vai ser igual. O valor de menos, né, que é da fórmula, menos o valor de b, que é menos 15, o valor de delta mais a raiz quadrada de 7.225, vamos calcular a raiz quadrada de 7.225, dividido por 2 vezes a. Ó, 7.225 é 85, quer ver? Ó, 85. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 8, 40, com mais 2, 42. 8 vezes 5, 40, vão 4. 8 vezes 8 são 64, com mais 4 dá 68. Somando aqui, ó, 5, 2, 4 mais 8, 12, vai 1, 7.225. Então, a raiz quadrada, deixa eu escrever aqui, ó. Raiz quadrada de 7.225 é quanto? É 85. 85. Deixa eu apagar. Apagar. Vamos voltar. Então, eu tenho que x1 vai ser igual a 15, né? Porque já sofreu influência do sinal, mais 85 dividido por 2 vezes a. 85 mais 15 dá 100, né? 85 mais 15, 5 mais 5, 10, vai 1. 100, né? 100 dividido por 2 vai ser igual a 50. Essa é a nossa primeira raiz. A segunda raiz vai ser igual a quê? Menos 15 menos a raiz quadrada de 7.225 dividido por 2 vezes a. Logo, a nossa segunda raiz vai ser igual ao quê? A 15 menos 85 dividido por 2. 85 menos 85 mais 15 vai dar menos 60. Menos 60 dividido menos 60 dividido por 2 vai ser igual a menos 30. São duas raízes, você concorda? Só que nós só vamos utilizar a raiz positiva. Por quê? Porque essas raízes representam os lados e não existe o lado, né, negativo. Então, ele quer que a gente descubra qual é, né? Deixa eu voltar aqui, ó. Quer que a gente descubra, tá vendo? Vou voltar aqui, ó. Quer que descubra qual é a área da folha, ou seja, quanto que nós vamos encontrar na área da folha. Então, olha só, temos o quadrado, né? Vou só voltar aqui com o quadrado, representando aqui o quadrado, claro, está um pouco tamanho reduzido por conta do espaço, mas você já vai entender que é o quadrado. Então, se lá o quadrado nós descobrimos que tem duas raízes, ou seja, possíveis raízes, né?
nós não podemos atribuir para esse lado aqui como menos 30. Então tem que ser o que? 50. Logo, calculando a área, né? Ou seja, 50 e aqui 50. Quanto que nós temos de área aqui? 50 vezes 50. 0, 0, né? Porque 0 vezes 0 é 0, 0 vezes 5 vai dar 0. 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 5, 25. Então, nós vamos encontrar que a área dessa folha é de 2.500 centímetros quadrados. 2.500 centímetros quadrados. Beleza? Nós utilizamos uma equação do segundo grau para resolver o problema, né, do lado de uma folha de cartolina. Beleza? Por enquanto é só. Caso você ainda não seja inscrito no canal, por favor, se inscreva, ative o sininho das notificações para que você seja informado quando sair algum material. Não deixe de deixar o seu like, né? Deixe também seus comentários, para que o YouTube veja a relevância, né? O número de pessoas que estão sendo atingidas e mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, a essa informação. Beleza? Então, por enquanto é só, como eu falei. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!